Boa noite a todos, tudo bem? Aqui mais uma vez de volta a mensagem da noite nesse sábado. A paz do Senhor a todos, meus amigos, meus irmãos. Tenham todos aí uma ótima noite. Capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo 2, que vai nos dizer assim: Porque haverá homens amantes mais de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Dentro desse capítulo 3 dessa epístola de 2 Timóteo, né? O presbítero aqui está sendo orientado pelo apóstolo que naqueles dias haveria muito homens amantes mais de si mesmo, homens mentirosos, pessoas soberbas, pessoas ingratas, sem seu afeto natural, homens desobedientes, homens orgulhosos, pessoas que não teriam a humildade de se desculpar quando venha, ironicamente, errar contra o seu irmão. Mas, dentro desse texto, nós entendemos que o apóstolo ele orienta o presbítero aqui, Timóteo, para que dessas pessoas que ele se mantenha distância, para que ele venha se manter longe dessas pessoas, porque são pessoas que já abandonaram a Cristo, são pessoas que preferem mais os seus deleites, preferem mais as suas vontades, preferem mais as suas concupiscências, homens mais amantes de si mesmo do que de Deus, depois de Cristo, homens que não têm um amor ágape, que é o amor bondoso, que é o amor solidário, que é o amor que é paciente, que é um amor que não é soberbo, que não é rancoroso. Este é o amor ágape, um amor que não trata com leviandade, um amor que não trata com a indecência. Mas esses homens, eles não têm este amor que vem do Espírito Santo de Deus, que tem colocado em cada coração. E aqui o apóstolo Paulo orienta o seu filho aqui a se manter distante dessas pessoas assim. Porque dentro de uma casa existe vários tipos de vaso. Vaso para uso do Senhor e vaso para ser dispensado, vaso para honra e vaso para desonra. Assim nós veremos também a parábola que nos diz do trigo e do joio. O joio, ele destila maldade entre os irmãos. Ele fala como crente, ele anda como crente, se veste como crente, glorifica como crente, faz tudo como crente faz, como um fiel a Deus faz. Este é o joio. Mas na grande verdade, ele é somente uma capa. Ele é somente algo falso que está infiltrado dentro da igreja do Senhor, destilando o mal, fazendo mal ao próximo, criando contendas entre os irmãos. Pessoas fofoqueiras, pessoas soberbas, homens que amam mais os seus deleites do que a Deus, do que o seu próximo. Eles preferem estar no pecado, eles preferem estar com a consciência do que estar com Deus. Mas nos diz também, no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência, a eficácia dela, afasta-te. Olha o versículo 5.
na última frase, ele disse: destes se afasta-te, se afaste desses, corra, mantenha-se distante, porque o pecado ele é contaminoso, ele contamina. Quanto mais perto do pecado que você fica, quanto mais atenção que você vai dar para o pecado, mais você vai alimentar algo ruim dentro de você. Estão me entendendo, meus irmãos? Entenda isso, meus irmãos. Versículo 5, o apóstolo diz: destes afasta-te. Está dizendo, o que é afastar? É manter longe, é manter quilômetros de distância, é manter essas pessoas não dentro do seu lar. Cuidado com quem senta na tua mesa. Muitas das vezes, a pessoa que vai sentar na tua mesa é a mesma pessoa que vai te trair com um beijo no rosto. Ou é a mesma pessoa que vai te jogar dentro do poço, assim como foi feito com José lá no Egito. Mas homens amantes mais de si mesmo, homens presunçosos, maldosos, homens que preferem o pecado, o deleite de si, desses corra, desses afasta-te. Capítulo 3, olhe no que diz o versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O seu melhor amigo se chama Deus. O seu melhor amigo se chama Jesus. O seu melhor amigo se chama o Espírito Santo de Deus. O seu melhor amigo chama a Santa Trindade de Deus. O Pai, o Filho e o seu Espírito Santo. Mas nos diz mais ainda, dentro desse texto, no versículo 6, porque desses números são os que introduzem pelas casas, levando cativas as mulheres. Isso que a Bíblia nos orienta, ela nos fala que é algo muito preocupante, que essas pessoas assim infiltram dentro das nossas casas, do nosso ciclo de amizade, das igrejas, criando contendas, criando muitas invejas e coisas semelhantes a essas. Pecados de várias vaidades, concupiscências. É impossível de você agradar a Deus sem que você possa ter uma vida santificada, uma vida santa diante de Deus. Meus irmãos, dentro do capítulo 2, nos diz mais. Procura-te apresentar-te a Deus como aprovado, um obreiro, que se envergonhe, que maneje bem a palavra da verdade. Aqui o apóstolo orienta no capítulo 2 que um homem ou uma mulher, um obreiro, ele tem que se apresentar a Deus de maneira digna, de maneira que ele possa ser aprovado, pessoa que maneja bem a palavra de Deus. Eu quero usar um termo aqui para explicar melhor. Tem duas pessoas caminhando. Essas duas pessoas, elas são deficientes visuais. Como que essas duas pessoas deficientes visuais, numa calçada, podem se desviarem de um buraco? Ambos, essas duas pessoas irão cair dentro desse buraco. As duas pessoas vão se afundar. Então é impossível que duas pessoas cegas possam uma conduzir a outra. Então é preciso que você venha manejar bem a palavra de Deus, pedir a orientação de Deus, entendimento, porque Deus ele capacita, Deus ele orienta. O próprio apóstolo Paulo, o seu grande mestrado foi no deserto. Ele passa 3 anos tendo um mestrado, aulas particulares
com o próprio Jesus Cristo. Entenda, Jesus ensinou os apóstolos durante os 3 anos. Se ele é um apóstolo Paulo, por que Jesus não iria ensinar ele? Então, Jesus ensina o apóstolo Paulo durante 3 anos num deserto, aulas particulares com o próprio Senhor Jesus. Olha o que nos diz no versículo 20 do capítulo 2. Ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro, prata, mas também de pau, barro, uns para honra e outros para desonra. Em um lugar, em uma casa, em uma igreja, em qualquer lugar, não existe somente um tipo de vaso. Existe vários tipos de vaso. Vaso para honra e vaso para desonra. O vaso da vaidade, da luxúria, é o vaso de ouro. O vaso que está ali só para ser enfeite da, da sua janela, enfeite da sua sala. O vaso de prata. O vaso que é feito de pau, que só serve para levar pancada. Não tem utilidade nenhuma esses tipos de vaso. Porque vaso da vaidade, da luxúria, o vaso da maldade. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 2, dentro de uma casa não há somente vaso para honra, mas também vaso para desonra. Agora eu pergunto para você, que vaso você tem sido para Deus? Que vaso você tem sido na tua casa? Qual o tipo de vaso que você tem sido para os teus filhos, para a tua esposa? Qual o tipo de vaso que você tem sido no seu trabalho? Será que você tem sido um canal de bênção por onde você passa? Meus irmãos, a boca ela tem dois poderes: o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. A língua também tem dois poderes: o poder de dar vida e o poder de dar a morte. Entenda, meus irmãos, é você que escolhe para que lado você vai seguir, se é o lado de Cristo ou se é o lado do maligno. É você que vai decidir, que vai escolher se você vai usar a sua boca para ser bênção ou se você vai usar a sua boca para ser maldição. É você que vai escolher se você vai ser vaso de honra ou vaso de desonra. Mas de sorte, e se alguém que se purificar destas coisas será vaso para a honra, santificado, idôneo, puro, para uso do Senhor. Então, meus irmãos, não existe nada perdido para Deus. Para o mundo, você, muitas das vezes, pode ser impossível de você alcançar uma mudança, uma restauração. Mas se você hoje é um vaso quebrado, Deus pode fazer de você um vaso novo. Se você é hoje um vaso danificado, Deus pode restaurar este vaso e encher este vaso de poder e encher esse vaso de azeite. Independente o que você fez, independente o que você já foi, independente se você foi prostituta, prostituto, independente se você foi mentiroso ou não, independente o que você foi, Deus pode santificar a tua vida. Deus pode mudar a tua vida e escrever de você uma nova história. O que para você pode ser impossível, para Deus tudo é possível. A impossibilidade humana é para que a glória de Deus se manifeste dentro da tua vida. Se você crê, o milagre de Deus acontece na tua vida, independente aonde você está, porque Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O ouvido de Deus está sempre atento para ouvir o seu clamor, para ouvir sair da sua boca, dos seus pensamentos, um perdão, pedir um renovo, pedir uma restauração, porque Deus ainda restaura, Deus ainda escreve uma nova história, Deus ainda
pega aquele que está desprezado, humilhado pela sociedade e faz dele ou dela grande homem, grande mulher, pessoa santificada para ser uso do Senhor. Mas Deus só pode fazer de você algo grande se você deixar. Até Jesus, para entrar na tua vida, ele é educado. Jesus, para ele entrar na tua vida, ele é educado. Que tipo de vaso você tem sido? Vaso para honra ou vaso para desonra? Veio nessa noite dizer: Deus quer santificar a tua vida e a tua alma e a tua família. Independente que você fez, independente por onde você passou, Deus quer mudar esse cativeiro. E você vai ser um vaso para honra. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus entrar no seu coração. Ele vai mudar a tua história. Assim ele fez na minha vida. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Ele me deu aquilo que eu sempre sonhei. Aquilo que eu sempre pedi para ele. Ele me deu. O que ele me prometeu, ele cumpriu. Assim eu digo para você. O que Deus te prometeu, ele não é homem para que minta, mas na tua vida ele vai cumprir. Que Deus continue abençoando você ricamente, poderosamente, abundantemente. Em nome de Jesus. Tenha um bom sábado, um ótimo final de noite a todos. Boa noite.